Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 10 de The Lost Canvas, terceira temporada. Vamos ver a continuação da luta entre o Cavaleiro de Ouro Degel de Aquário e o Marina de Poseidon, Unity de Dragão Marinho. Então já clica no gostei para ajudar o canal, se inscreva caso ainda não seja um inscrito, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Unity já não é mais aquele menino com quem Degel costumava conversar, e a promessa que fizeram também já não existe mais. Seu desejo é dominar o mundo pelo bem de Bluegrad. Porém, no fundo, Degel não acredita totalmente nas palavras de seu amigo. Ele está certo de que, apesar de tudo, Unity se lembra da promessa, isso porque ele estaria ali naquele momento como um cavaleiro. Degel então dispara sua execução Aurora, um ataque mortal repleto de sentimentos. Porém, a estátua gigante de Poseidon defende o Marina. Unity diz que aquela técnica não iria funcionar diante o poder de um deus. Porém, aquele poder de Degel conseguiu congelar grande parte do oceano que estava sobre eles, e Unity então entende que aquele era o objetivo do cavaleiro desde o início. O cavaleiro diz que é duro para ele ver seu amigo em uma situação tão melancólica. Ele o libertará do poder dos deuses. O mar congelado está cheio de estalactites de gelo, e nesse momento elas caem sobre a estátua de Poseidon, que é totalmente destruída. Unity fica surpreso com tudo aquilo, ele acredita ser impossível. Será que Degel irá esmagar o poder de um deus? Esse era o chamado poder de cavaleiro. Degel agora era diferente daquele menino, porque ele voltou tão forte. E o cavaleiro de Aquário responde que foi porque ele prometeu. Ao que parece, Unity foi derrotado e o templo em que se encontrava está bastante destruído. Serafina, que estava dentro de uma esfera de água feita pelo poder do oricalco de Poseidon, se aproxima de Degel. O cavaleiro fica triste, pensando por que mantiveram Serafina trancada assim em um lugar como aquele, apenas para ser instrumento do deus Poseidon. O que irá acontecer quando ela souber das ações de seu irmão e também da morte de seu pai? Degel imaginava se ela sofrerá muito quando despertar. Porém, quando ele toca seu rosto, o cavaleiro percebe. Ele grita para que Serafina abra seus olhos, porém nada acontece. E assim Unity diz que tudo aquilo seria inútil, sua irmã já teria morrido por causa de uma doença. Foi um simples resfriado sem muita importância, porém o clima extremo de Bluegrad a debilitou, e assim Unity não pôde suportar, ele havia perdido tudo. Perdeu a irmã que era como um sol em seu desolado mundo, e Degel já havia partido dali também. O que mais o restava? Como poderia manter as esperanças se o sol já havia abandonado Bluegrad? Não adiantava o quanto amasse aquela terra, ele não poderia dar um futuro àquele lugar por mais que trabalhasse. Assim Unity sentiu inveja e repudiou o mundo inteiro, e por isso ele pensou em obter o poder de Poseidon, e para isso ele deveria se apoderar do mundo. Degel diz entender os motivos de seu amigo perfeitamente. Unity diz que faria qualquer coisa para obter o poder de Poseidon. Então Degel fica com medo do que Unity fará e grita para que ele pare. Mas ele apenas queria agradecer. Ele diz obrigado para Degel. Unity se alegra que foi seu amigo que o deteve. E assim ele permanecerá em Bluegrad ao lado de seu pai e de sua irmã. O ex-marina pega o oricalco e diz para Degel levar aquilo até o santuário de Atena, o oricalco em que se encontra o poder e a essência de Poseidon, o que permite que os restos da decaída Atlântida que repousa no fundo do mar mantenha seu esplendor por muito tempo. Aquele é o cristal de energia. Degel pergunta se seu amigo está certo daquilo, e Unity diz que está tudo bem, afinal seria para a deusa Atena, e pede para que usem corretamente para o bem da Terra. E assim ele confia a Degel o futuro da Terra e de Bluegrad. Porém, de repente, uma cobra feita de energia morde o oricalco e o arranca das mãos de Unity. Os dois amigos ficam chocados com o acontecido. Era Pandora a líder das tropas de Hades. Ela roubou o oricalco e diz que Unity seria apenas uma imitação de Marina. E quanto ao legado de Poseidon, o oricalco, Pandora não deixará ele cair nas mãos de Atena. Pandora diz que isso sim é uma lástima, um cavaleiro e um marina juntos, mas o oricalco seria para o exército de Hades. Ela diz que aquele nível de energia é sedutor e seria um desperdício isso cair nas mãos de Atena. Unity pergunta para Pandora o que ela iria fazer, e a serva de Hades joga o oricalco no chão e o destrói com seu tridente, dizendo que eles obrigaram ela a chegar naquele ponto. Unity não acredita no que Pandora acaba de fazer. Ele pergunta se ela sabe o que fez. Aquele oricalco concentrava o poder do próprio Poseidon, e agora que está quebrado, em breve o poder do deus se dispersará. Sendo assim, Serafina começa a incorporar o poder de Poseidon, e do nada ela começa a ser revestida pela escama do deus, além de conseguir também o seu tridente. A irmã de Unity agora se torna o deus dos mares.
Pandora não acredita no que vê e ela se pergunta o que é aquele magnânimo cosmo que pôde sentir naquela mulher, o que significava aquilo. Unity diz que não esperava por aquilo. Por muito tempo, o oricalco esteve emanando poder para o corpo de sua irmã. Ao quebrar o oricalco, o poder de Poseidon que havia sido redirecionado para sua irmã começou a se dispersar e agora irá destruir totalmente a Atlântida no fundo do mar. E não apenas fará isso, esse poder também destruirá a superfície com enormes inundações, usando sua irmã para isso. Pandora fica arrependida e diz que não poderá permitir a destruição da superfície, isso afetaria os planos do Imperador dos Mares. Ela não deixará que termine assim e tenta atacar Serafina, porém é inútil, ela agora possui o poder de um deus. Serafina apenas com um movimento de mão joga Pandora para longe, utilizando também o seu poder sobre as águas do mar. Unity fica frente a frente com sua irmã e ele sente o poder do deus Poseidon e assim não consegue mexer seu corpo. Ele entende que aquelas são as consequências de seus erros por ter se tornado o dragão marinho. Essa seria sua recompensa, ser julgado pelas mãos de Poseidon e ao mesmo tempo de sua irmã. Quando estava prestes a ser morto pelo poder de Poseidon, Degel entra na frente e salva seu amigo congelando toda a água que iria o atingir. O cavaleiro pergunta se seu amigo está bem e Unity diz que sim. O aquariano não quer que ele se preocupe, mas ele teme que apenas aquilo não será suficiente e já que Unity foi o dragão marinho, ele não saberia de algum meio para acalmar Poseidon. Seu amigo responde que sente muito, mas não saberia de nada. Ele é um deus malvado e a única coisa que os humanos podem fazer é esperar com que se acalme. Degel chega à conclusão de que nesse caso, eles têm apenas um plano ao qual recorrer. Degel quer que Unity leve o que restou do oricalco até o santuário. Certifique-se de entregá-lo diretamente a Atena, diz o cavaleiro. Unity não quer acreditar no que seu amigo irá fazer. Degel diz que deterá a inundação de Atlântida e deterá também Serafina. Unity não quer deixar seu amigo, mas Degel pede para que ele entenda. O oricalco é uma peça essencial para a salvação da Terra e influirá na Guerra Santa. Além disso, ele não permitirá que a morte de Cardia tenha sido em vão. E muito menos se perdoaria se Unity morresse. Então o cavaleiro pede para que seu amigo, por favor, faça o que ele pede e corra com todas as suas forças dali. Corra até a terra, Unity. E assim o cavaleiro de ouro que continha o poder do ataque de Poseidon deixa a terra nas mãos de seu amigo. Serafina, dominada pelo poder do deus dos mares, faz a água subir cada vez mais, tornando assim muito mais difícil para Degel conter aquele ataque. O cavaleiro imagina que deve estar sendo bem difícil para Serafina, estando solitária todo aquele tempo, vendo como seu próprio irmão desmoronava na indecisão devido à sua morte. E assim Degel pede para que Serafina os proteja de agora em diante. Ao tocar o rosto de Serafina, parece que a menina volta à sua consciência. Enquanto isso, Unity corre desesperadamente para sair da Atlântida e Degel diz que estará observando aquela terra congelada através dos olhos do cisne, a ave que conecta aquela terra com a paz. O poder do Cavaleiro de Aquário junto com o de Poseidon congela toda a Atlântida. Degel deixa o futuro do mundo nas mãos de seu amigo e dorme em um eterno esquife de gelo. Unity continua correndo, ele pensa em sua irmã e em Degel. Ele diz que não entende o porquê o cavaleiro se sacrificou para que ele vivesse, logo ele que fez tudo aquilo. Mas ele agora não tem mais dúvidas, precisa viver. Sendo assim, continua correndo pelas ruínas em direção da saída, porém a água começa a alcançá-lo. De repente, alguns escombros caem sobre Unity, que fica preso enquanto a água inunda o local. Suas pernas estão fracas e o poder que tinha ganhado como dragão marinho estava desaparecendo. Porém, ele deseja sobreviver mesmo que seja condenado pelos outros. Não importa a vergonha que carregue, ele não morrerá. Seu desejo é cumprir a promessa que fez a seu amigo. Unity perde a consciência, mas de repente ele sente um calor entrando em seu corpo. Ao longe, vemos o Cavaleiro de Escorpião, conhecido como Cardia. Ele que se sacrificou para vencer Radamantes, utiliza suas últimas forças para retirar Unity dos escombros e tirá-lo dali. Cardia foi um verdadeiro cavaleiro que queimou seu cosmo até o limite. E fora de Atlântida, Unity acorda deitado na neve. Porém ele sente que seu corpo está cheio de calor, e ao abrir sua mão, ele encontra a unha do escorpião, que emana um calor intenso capaz de aquecer Unity em meio àquele mar de gelo. E ao olhar para os céus, ele vê a cruz do norte. Isso dá forças para não se deixar vencer por nenhuma nevasca. Unity viverá a todo custo para cumprir a promessa que fez a seu amigo.
E aqui se encerra o capítulo 10 da continuação de The Lost Canvas, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Lembrando que esse vídeo precisa chegar às 10 mil visualizações para eu começar a fazer o próximo. Então compartilhe com seus amigos que sempre quiseram saber como seria a continuação de The Lost Canvas. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?